Quem viveu os anos 80, sabe? Era só ouvir aquele barulho da música de abertura que a gente já largava tudo. Bolinha de gude, bicicleta, Atari, pra correr pra frente da TV. E não era qualquer programa não, era o Ultraman, meu chapa. Um verdadeiro colosso japonês do tamanho de um prédio, metendo a porrada em monstros gigantes com aquele golpe cruzado no peito e aquela piscadinha azul que quando ficava vermelha dava até taquicardia de tanta emoção. O bicho foi criado em 1966, lá no Japão, mas parecia que tinha saído direto da cabeça de um moleque dos anos 80, cheio de explosão, monstro de borracha, cidade de maquete e aquele drama de "meu tempo está acabando" que deixava a gente tenso até o fim. Foi o segundo seriado japonês colorido da TV, mas para quem assistiu em TV preto e branco com antena de bombril, parecia coisa de outro planeta. A série foi tipo continuação de Ultra Q, só que com mais brilho, mais porrada e muito mais carisma. Não era sequência oficial nem spin-off, era uma vibe diferente, tipo aquele primo mais legal que chega na festa e todo mundo esquece o aniversariante. Foram 39 episódios, mais um especial que pouca gente viu, mas quem viu, viu. Estreou em julho de 1966 e ficou no ar até abril de 67, lá na TBS do Japão. E olha, cada semana a audiência só subia. Parecia a cotação do dólar nos anos 80. Ninguém sabia onde ia parar. E não foi só na telinha que o Ultraman brilhou, não. O cara virou febre no mangá, no anime, nos brinquedos e até no merchandising. Foi um dos primeiros a abrir licitação para as marcas meterem o nome nos produtos. Resultado? Só de bugiganga vendida, o bicho rendeu mais de 7 bilhões de dólares entre 66 e 87. Isso mesmo, com B de bilhões. E se ajustar pela inflação, a conta chega a mais de 20 bilhões. O cara era basicamente o Pelé dos heróis de borracha. Sem falar que na década de 80, enquanto a gente se empanturrava de Zé Colmeia, Bozo, TV Criança e Bala Soft, Ultraman ainda era um dos personagens licenciados mais vendidos do planeta, só perdendo para uns 2 gatos pingados aí. A imagem dele estava em tudo: lancheira, camiseta, caderno de caligrafia e até no pirulito do mercadinho da esquina. E como toda lenda que se preze, ele voltou. Voltou em 2011 com um mangá novo, virou anime em 2019 e em 2022 ganhou um reboot boladíssimo chamado Shin Ultraman, dirigido pelo mestre Shinji Higuchi, o mesmo que mexeu com o Evangelion e outras pancadarias filosóficas. Ou seja, meu parceiro, se você achava que era só um carinha brilhando no céu e dando cambalhota em monstro de borracha, pode parar por aí. Ultraman foi, é e sempre será um titã da cultura pop. E se você viveu os anos 80, sabe muito bem. Era tosco, era exagerado, era cafona e a gente amava cada segundo. E hoje iremos conhecer curiosidades sobre a série. Mas antes eu vou pedir o seu like e a sua inscrição para ajudar a crescer essa comunidade que adora filmes clássicos e séries antigas. Considere tornar-se membro do canal por apenas R$1,99 por mês e tenha acesso a conteúdos exclusivos e vídeos antecipadamente. Se puder, deixe um valeu demais ou uma hypada maneira no vídeo. Agora vamos para o vídeo. Ficha técnica. Se existisse currículo de super-herói, o do Ultraman precisava de rodapé. Altura, 40 metros. O cara é basicamente um prédio de 15 andares com chute giratório. Peso, 30 toneladas. Ou seja, não dá pra pôr na balança nem da farmácia nem da NASA. Idade, 20 mil anos. Esse aí já pegou o bug do milênio, viu a queda do Império Romano e ainda dá voadora em Kaiju hoje em dia. Só não viu o Mundial do Palmeiras. Velocidade de voo, Mach 5, o que significa basicamente que ele passa por você e só depois é que você ouve o barulho. Corrida, 450 km por hora. É mais rápido que muito motoboy na chuva. Natação, 370 km por hora. O Michael Phelps veria só a bolha na água. Salto em distância, 800 metros. Isso mesmo, vai da Central para Candelária num pulo. Planeta natal, Terra da Luz, localizada na nebulosa M78, a 2 milhões de anos-luz da Terra. Sim, é mais longe que o Piauí.
Hospedeiro. Shin Hayata. O piloto que virou lenda depois de trombar o Ultraman no trânsito intergaláctico. Item de transformação. A lendária cápsula Beta. A cabine telefônica de mão do herói. Sem ela não tem como salvar o mundo. Agora segura essa lista de poderes, porque o Ultraman não é só força bruta. É uma central ambulante de efeitos especiais. Spacium Ray, raio espectral. O famoso toma esse na tua cara. Braço esquerdo na horizontal, direito na vertical e cabum. Um raio de 500 mil graus Celsius com força de 500 mil cavalos. Isso mesmo, você não ouviu errado. O monstro nem sofre, é o famoso deitar sem sono. Lâmina de energia. Ele forma um disco cortante na mão e arremessa como se fosse o Ginzu 2000. Às vezes vira 2 discos, às vezes gira no ar, mas sempre dá ruim pro vilão. Raio de ataque ultra, tipo um Kamehameha com energia verde em espiral. Ele concentra tudo no punho, dá o disparo e depois cruza os braços só pra dar estilo. Resultado? Inimigo explode em slow motion dramático. Rajadas. Rajada em forma de flecha, com explosão, fumaça e tudo que a gente ama. É tipo o ataque de videogame quando a barra enche no especial. Anéis de energia. Ele gira tão rápido que vira ventilador de plasma e lança anéis que prendem os inimigos. Kaiju fica mais enrolado que fio de fone de ouvido velho. Ultra corrente de água. Isso mesmo, o cara também apaga incêndio. Jato d'água da mão para apagar fogo ou empurrar monstro com pressão de mangueira de hidrante espacial. Raio de fluoroscopia. Um scanner dos olhos que revela o que está invisível. É tipo raio-x com upgrade alienígena. Ultra discernimento. Feixe que quebra a barreira de energia, usado especialmente em alienígena safado que gosta de criar campo de força. Ultra separação. Ele pode se clonar. Cria versões idênticas dele mesmo, cada uma com os mesmos poderes. É tipo usar o Ctrl+C, Ctrl+V para resolver o problema. O famoso Color Timer. A luz no peito do Ultraman é o terror do Tokufan. Começou a piscar, é o sinal de que o bicho vai pegar. Ele só tem 3 minutinhos na Terra, porque o ar aqui é meio pesadão pro pulmão dele, digamos assim. Se o Color Timer parar, já era. Mas nosso herói é esperto. Voa até o Sol rapidinho, recarrega como se fosse powerbank intergaláctico e volta pro fight com mais 1 minuto de pancadaria. Ou seja, o monstro continua tomando porrada e tem o CPF cancelado no famoso 46 do segundo tempo. Resumo da ópera. Ultraman é o tipo de herói que bate, voa, analisa, se divide, lança raio, corta monstro e ainda apaga incêndio. E tudo isso em menos tempo do que dura o intervalo da novela. Se o cara não é lenda, então ninguém é. Vamos falar da trama. Imagina só, um mundo onde toda semana aparecia um monstrengo do tamanho do prédio da Caixa Econômica para tocar o terror. Aí você pensa, chama o exército. Que nada. Quem resolve mesmo é a patrulha científica, uma galera toda certinha. Fardinha impecável, pose de herói de gibi. Mas que entre nós, tava mais para um grupo de escoteiro com pistola laser do que para combatente de monstro intergaláctico. Agora segura essa. No meio da equipe, tinha o tal do Shin Hayata, o cara mais de boa da galera que escondia um segredinho básico, tipo Clark Kent nível Japão. Quando a coisa ficava feia, ele puxava um dispositivo mágico, fazia pose dramática e tcharam! Virava ninguém menos que o glorioso, o cintilante, o imbatível Ultraman. Um super-herói alienígena que vinha direto do planeta M78 só pra descer o sarrafo nos kaijus folgados. E o mais louco é que ninguém da equipe desconfiava. Era tipo aquele amigo que jogava no fliperama com você e secretamente era faixa preta de karatê. Só alguns gatos pingados sabiam da treta entre Hayata e o ser de luz. O resto da galera achava que os problemas se resolviam por sorte divina, ou porque alguém apertou o botão certo no painel. Os episódios eram sempre assim. Aparece um monstro absurdo, a patrulha vai lá toda animada, leva uma surra cinematográfica, e quando tudo parecia perdido,
Hayata brilhava, explodia de poder e virava o nosso campeão dos campeões. E aí, meu amigo, era voadora na cara, raio no peito e monstro explodindo igual maquete de isopor na feira de ciências. E no fundo, a moral da história era linda. Um humano e um alienígena precisando aprender a confiar um no outro para proteger o planeta. Coisa fina, emocionante mesmo. Porque salvar o mundo não é só sair dando soco em bicho feio. É sobre amizade, coragem e aquele jeitinho japonês de fazer a gente chorar com um monstro gigante sendo derrotado pelo nosso herói. Transmissão no Brasil e mídias. Ah, os bons e velhos tempos da TV Tupi. Era 1968, mas no Brasil ainda parecia 1952. E foi lá em Recife, terra do frevo e do pão com mortadela na feira, que Ultraman aterrissou pela primeira vez no nosso país tropical, abençoado por Deus e bagunçado por natureza. Estreou no dia 8 de março, e dali pra frente, meu amigo, nunca mais fomos os mesmos. Durante os anos 70 e 80, o cara virou figurinha carimbada na TV, aparecendo em tudo quanto é canal, Tupi, Record, TVS, que hoje é o glorioso SBT, TV Corcovado, Band, Manchete, CNT, Rede Brasil, só faltou aparecer no comercial da Dolly. Mas o auge mesmo foi no lendário Clube do Capitão Asa, onde Ultraman reinava absoluto, dividindo espaço com desenho animado psicodélico e comercial de iogurte que parecia propaganda de remédio. E aí veio 1971, e com ele o regresso de Ultraman, trazendo um novo guerreiro galáctico, o tal do Ultraman Jack, que cá entre nós era praticamente igual ao primeiro, só trocava o nome e a carinha de "tô com sono". Mas a TV, naquela desorganização marota dos anos 70, metia um episódio do Hayata num dia, outro do Hideki Go no outro e pronto. A cabeça da criançada virou um miojo sem tempero, todo mundo achando que era o mesmo Ultraman. E a gente? Nem ligava. Era monstro explodindo e raio colorido na tela, e isso era o que importava. Quando a Tupi fechou as portas em 1980, parecia que o mundo ia acabar, tipo quando cancelaram a venda do chocolate surpresa. Mas eis que a TVS ressuscita o herói prateado, e ele volta com tudo. Em 1986, ainda deu as caras no TV Pou, aquele programa que a gente gritava "Pou!" no telefone tentando acertar os pixels de um jogo tosquíssimo. Quem apresentava era Mara Maravilha, o Charles Maiara e mais uns doidões da época. Mas o que a gente queria mesmo era ver o Ultraman descendo o cacete nos monstros de espuma. Já nos anos 90, chegou o momento de soprar a fita, quer dizer, de botar no videocassete. Em 1996, a série foi lançada em home video pela galera da Reserva Intermovies, com uma dublagem novinha feita pela BKS. Só que, como tudo no Brasil vem pela metade, só lançaram 12 fitas. A gente queria maratonar tudo, mas teve que se contentar com um gostinho. E para dar aquele repeteco, a Rede Manchete, nossa eterna emissora de tokusatsu, exibiu novamente a série, mesmo que rapidinho, só para dar aquele cheiro de nostalgia. Em 2001, foi a vez da CNT, e em 2014, o povo de Porto Alegre ganhou a bênção com a Ubra TV, junto com a Rede Brasil, que estava ali firme e forte, tentando segurar a peteca dos clássicos. Já em 2020, quase no apocalipse pandêmico, a saudosa e efêmera Loading até anunciou que ia transmitir o Ultraman com nova dublagem e tudo mais, mas aí a emissora apagou as luzes antes mesmo de estrear. É Brasil, né? Se não tiver um final confuso, não é história boa. E lá no Japão, os caras não brincam em serviço. Em 2013, a Tsuburaya fez bonito e anunciou o Ultraman Ginga, junto com a remasterização em HD do Ultraman original. Em julho daquele ano, a Bandai lançou o Ultraman HD Remaster 2.0 em Blu-ray. Foi uma edição bonitona, de colecionador mesmo, lançada em 3 caixas, cada uma com 13 episódios, como se fosse coleção de revista na banca. Mas não parou por aí. Em 2020, eles meteram a mão pesada na tecnologia e lançaram a versão Ultraman HD Remaster 3.0, usando uma tal de Exa Quality Advanced Service.
um nome chique para dizer que limparam a imagem com carinho, sem tirar a granulação que dava aquele charme de filme passado no projetor do colégio. Já no Brasil, o povo continuava firme tentando levar Ultraman para as prateleiras. Em 1995, a Sato Company distribuiu fitas com a dublagem da BKS, mas só 12 VHS foram lançados. Em 2011, a Masterpiece HD anunciou que ia lançar Ultraman, Ultra Seven, o regresso de Ultraman e até o Spectreman. Mas aí veio uma treta judicial internacional entre a UM Corporation e a Tsuburaya, e a coisa azedou. Resultado? Só saíram 3 volumes em DVD do Ultraman, o resto virou lenda urbana. A salvação veio só em 2015, quando a World Classics lançou um box com 5 discos em DVD. Finalmente, um presente para os fãs raiz, que sobreviveram à TV com chiado, fita embolada e reprise confusa. Produção e criação. Você acha que a ideia de herói gigante surgiu do nada? Tipo, puf! Apareceu um caboclo prateado dando voadora em kaiju? Que nada, meu camarada! Tudo começou com o sucesso absurdo de Ultra Q, aquela série em preto e branco com monstros que pareciam bonecão de posto em crise existencial. A galera da Tokyo Broadcasting System, a TBS, pirou e falou: bora fazer mais um desses, só que colorido, chamativo, daquele jeito que gruda nos olhos igual chiclete ping-pong no tênis. Aí entrou em cena o mestre Eiji Tsuburaya, o verdadeiro pai dos monstros gigantes e responsável por muito marmanjo de hoje chorar vendo boneco de borracha. Junto com o roteirista Tetsuo Kinjo, eles reaproveitaram um monte de ideia que tinha sido jogada no lixo na época do Ultra Ki. Inclusive um tal de Wu, que parecia nome de Pokémon, mas era um projeto engavetado. Tava tudo ali, só esperando um empurrãozinho de coragem e verba, que no caso era meio improvisada, mas a criatividade compensava com juros e correção monetária. O primeiro nome do herói era Bemular. Sim, soa tipo nome de remédio para labirintite, mas na época parecia ideia boa. O Bemular original era um serzão com cara de lagartixa misturado com águia mística. E o herói humano que se fundia com ele era um cara chamado Sakomizu. Um quarentão com cara de quem jogava dominó e dava bronca em estagiário. A produção começou a perceber que o design estava sinistro demais, mais assustador que heróico, e resolveu humanizar o treco. E aí começa a novela de nomes. Redman, depois Ultraman, depois o Bemular virou vilão no primeiro episódio. É tipo o cara que foi cotado para ser o Batman e acabou virando o vilão do Pinguim. O visual do herói também mudou tudo. Teve inspiração grega, egípcia, japonesa, até do Musashi, o samurai brabo dos livros escolares. O prata representava aço de foguete. O vermelho era tipo cor de Marte. E aquele temporizador no peito, que piscava igual sinal de trânsito de madrugada, foi ideia de última hora, porque os caras acharam que o herói estava poderoso demais. Resultado: virou marca registrada. Quando piscava, a gente já sabia. Tava na hora do pau comer. A parada foi tão puxada que a equipe de produção precisou se dividir em 3 grupos. Um só para os efeitos especiais, que, diga-se de passagem, eram um espetáculo à parte, mesmo com o orçamento de miojo com salsicha. Outro pro live action e outro pro ajeita isso aqui que tá vazando. Gravaram em 16mm para economizar, os efeitos eram em 35mm e ainda precisaram adiar a estreia porque a TBS queria passar na frente do concorrente Ambassador Magma o nosso Goldar dos Vingadores do Espaço, que vinha aí cheio de brilho também. E como a estreia atrasou, os caras tiveram que improvisar um especial de apresentação, o Ultraman Eve Festival, exibido em julho de 1966. Foi tipo pré-estreia de cinema com pipoca vencida, meio bagunçada, meio teatral, mas com carisma de sobra. Aliás, a música tema, que grudou na nossa mente mais forte que chiclete no cabelo, foi composta por Kunio Miyauchi, o mesmo gênio que fez a trilha de Ultra Q. A letra foi assinada por Hajime Tsuburaya, que usava pseudônimo só para dar aquele ar de mistério. E os monstros? Ah, os monstros! Feitos com espuma, látex, reciclagem e muita coragem.
Tol Narita, o designer, pirava nos conceitos. Se inspirava no cosmos, na Grécia Antiga, no Egito e provavelmente num pesadelo depois de comer miojo com leite. Muitos monstros não tinham nem nome no roteiro. O pessoal sentava numa salinha e batia o martelo. Esse aqui parece um frango com braço de polvo? Bota pra gravar! E assim surgiam lendas. Ryosako Takayama e Akira Sasaki fabricavam os trajes, alguns reaproveitados do próprio Godzilla. O monstro Jiras, por exemplo, era literalmente um Godzilla com babador amarelo. É sério. E não para por aí. Sabe quem coreografava as brigas? Nada menos que Haruo Nakajima, o ator original do Godzilla. O cara botava a fantasia e saía distribuindo tabefe cênico nos outros monstros. E às vezes até aparecia de figurante. Isso é tipo o Pelé indo jogar na pelada da praça e ainda apitando o jogo. Ultraman Zoff, o brabíssimo irmão do herói, também surgiu aqui, fazendo sua estreia no episódio final com direito a close dramático e trilha sonora épica. E aí, meu parceiro? O que parecia só mais uma série japonesa para encher grade de TV, virou um fenômeno mundial, um símbolo de resistência tokusatsu e um patrimônio emocional de toda uma geração. Se hoje a gente fala com orgulho que cresceu vendo monstro de borracha voando em maquete, é porque esses caras fizeram milagre com orçamento de pastel e água com gás. Legado. Ultraman não foi só um herói de borracha dando cambalhota em maquete, meu chapa. Ele virou lenda. Um mito que atravessou décadas, continentes e gerações, como quem atravessa o espaço-tempo num piscar de color timer. Desde sua estreia lá em 1966, o cara virou febre mundial. E não tô falando só de bonequinho na feira, não. Virou símbolo cultural, referência visual, trilha sonora da infância de milhões. Virou paródia, homenagem, piada interna e até lição de moral, sendo reverenciado por quem você menos espera. Tá em Ben 10, Os Simpsons, South Park, Jogador número 1, Homem-Formiga e sabe-se lá mais onde. Se tivesse um churrasco entre heróis da ficção, pode ter certeza que o Ultraman estaria na cabeceira da mesa com uma latinha de guaraná e um pedaço de carne mal passada no prato. Foi reconhecido pelo Guinness Book como a série de TV com o maior número de spin-offs da história. Isso mesmo. O cara é tipo o Roberto Carlos do Tokusatsu. Todo ano tem especial, todo ano tem versão nova. Criou um império de heróis, com filho, neto, irmão, primo, versão alternativa, versão chibi, versão dark. É Ultraman pra tudo quanto é gosto. E olha que louco, até os gringos piram no cara. Chris Kirkpatrick do NSYNC, fãzão. Will Smith, cresceu vendo. E o mestre Guillermo del Toro, diretor de O Labirinto do Fauno e Pacific Rim, não só se amarrou no Ultraman, como disse que foi influência direta pro visual dos robôs gigantes do filme dele. O cara até escolheu o Pigmon como personagem favorito. Sim, aquele bicho esquisitão que parecia um frango atropelado com miçanga no rosto. E no Japão? Bom, lá o Ultraman é praticamente patrimônio cultural, tipo hashi e arroz com furikake. O jornalista Mark Schilling, do The Japan Times, cravou: um rito de passagem para os meninos japoneses e também para umas meninas estilosas, algo tão nacional quanto comer de palitinho. E tem como discordar? Ultraman é. Foi e sempre será aquele herói que a gente assistia sentado no chão frio da sala, de pijama furado, tomando Nescau com biscoito Maria e achando que podia salvar o mundo com um bracelete de plástico. Era tosco? Era. Tinha monstro com olho torto e prédio de isopor? Tinha. Mas era justamente aí que morava a mágica. Era isso que a gente gostava. E é por isso que nunca mais esquecemos. Porque Ultraman não era só uma série, era um sentimento. Um raio de luz no meio da infância. Um sinal de que, mesmo nos dias mais cinzas, podia aparecer um guerreiro intergaláctico disposto a lutar pela paz, com coragem no peito e luz piscando na alma.
Agora me diga nos comentários o que você achava da série e quantos anos você tinha quando assistiu. Me conte também qual seu episódio favorito e se existe alguma lembrança relacionada a essa série. Compartilhe com seus amigos nostálgicos e salve esse vídeo para você lembrar da série sempre que puder. Te vejo no próximo vídeo.